Oi, pessoal. Vamos lá para uma das nossas últimas aulas na parte de cardio, depois entraremos em respiratório, que a gente vai comentar sobre as circulações especiais. Entre essas, vale alguns conceitos sobre o que acontece na circulação coronariana, cerebral e pulmonar. A circulação coronariana é uma circulação tida como especial porque o órgão é extremamente aeróbico. Só para vocês terem uma ideia, o músculo cardíaco, ele chega a receber em repouso 15 ml de sangue por minuto, e ele consome uma quantidade bem grande de oxigênio em relação a alguns outros tecidos. E esse gráfico, ele mostra bem para gente uma coisa bem interessante, que é a questão de o fluxo sanguíneo coronariano, ele vai aumentar proporcionalmente ao gasto de oxigênio, ao seu gasto energético. Sempre que o coração trabalha mais, ele gasta mais oxigênio e o fluxo sanguíneo acompanha isso, aumentando a quantidade de sangue que vai para aquele órgão que está em alta atividade metabólica. Então, o trabalho cardíaco aumenta de forma linear ao consumo de oxigênio. E olha que legal, né? Que é bom a gente correlacionar com o que a gente vem estudando. Se eu pegar, né, as fases do ciclo cardíaco, em que momento que eu tenho a grande irrigação do próprio músculo cardíaco? Durante a fase de diástole. É durante a fase de diástole que, no repouso, lembra que eu atentei para vocês daquele gráfico, que a maior parte do tempo o coração está recebendo sangue, que ele está em repouso, ele não é só a sístole, ele é o relaxamento, ele é a diástole, e no repouso, cerca de 80% do tempo o coração está em diástole ventricular. E essa diástole é fundamental para que esse próprio tecido seja irrigado, receba oxigênio. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar um pedaço, né, de músculo cardíaco, de miocárdio, lá do ventrículo, e for ver o que acontece com o fluxo sanguíneo durante a diástole, o fluxo sanguíneo é bem grande dentro do músculo cardíaco. E durante a sístole, quando eu estou contraindo, a própria contração do músculo estriado cardíaco comprime os vasos sanguíneos que o irrigam. Então, é durante a diástole que eu tenho a grande oxigenação desse músculo de miocárdio. E é exatamente por isso que aquele coração, na hora da repolarização ventricular, ela ocorre das laterais e a última porção é o septo a ser repolarizada, apesar dele ter sido a primeira porção a ser despolarizada. É porque a contração do músculo comprime os vasos sanguíneos. E comprimindo os vasos sanguíneos, dificulta a oferta de oxigênio para essas células que estão em trabalho cardíaco aumentado. Então, é na diástole que eu tenho a grande irrigação do tecido cardíaco. E o tecido cardíaco, ele vai aumentar seu fluxo sanguíneo à medida que aumenta o trabalho dele, porque ele precisa desse oxigênio. As células dos cardiomiócitos são sensíveis, se a pressão parcial de oxigênio abaixar, elas são extremamente sensíveis. Então, eu preciso ofertar esse oxigênio com rapidez às células do miocárdio. Só para vocês terem uma ideia, o grande problema de placas de ateroma, né, é o fato de eu ter uma artéria coronariana entupida. E uma artéria coronariana entupida pode determinar o infarto agudo do miocárdio. E se chegar nessa situação do infarto agudo do miocárdio, eu vou ter prejuízos muito sérios para o bombeamento de sangue pelos ventrículos, porque eu não vou conseguir fazer força adequada, o meu volume sistólico vai cair, meu débito cardíaco vai ficar prejudicado, então a quantidade de sangue que entra para preencher as artérias vai ser muito reduzida. Esse é o que é um dos grandes problemas de eu entrar numa situação de obliteração de uma artéria coronária. Então, que é uma radiografia, né, uma angiografia de contraste, mostrando ali, ó,
O que está acontecendo com aquela artéria coronária? Está praticamente entupida completamente. Se eu chego numa situação dessa, que é uma grande proporção de artérias, não vai ter escapatória. Eu vou ter que fazer algum procedimento invasivo. A angioplastia é uma dessas. Então, o que consiste a angioplastia? Eu guiar um catéter, que é aquele local da artéria coronária que está entupida. Naquele local, eu inflo o balãozinho, a ponta desse catéter, e tento alargar essa artéria. Faço esse procedimento algumas vezes, em torno de 3 vezes seguidas, e com intervalos, separando a inflar a ponta desse balão e retiro esse catéter. Antigamente, essa angioplastia era feita, mas os resultados não eram muito bons a longo prazo, porque a placa de ateroma continuava no vaso. E a possibilidade dela se desprender daquele ponto e pegar um ponto adiante, menorzinho, continuava. Hoje, graças a estudos de biomateriais, temos os stents, que é que nem uma molinha de caneta, bem pequenininha, que é colocada na ponta daquele balãozinho. Eu faço o mesmo procedimento da angioplastia, só que na ponta do balão eu tenho esse stent. E quando chega no local que eu quero, eu faço aquele procedimento de expandir e essa molinha fica aderida àquela artéria coronariana. Hoje também eles colocam em torno desse stent, eles banham o stent com medicação, com as simvastatinas, que diminuem a formação dessas placas, e fica liberando lentamente a medicação ali dentro da artéria coronária. Claro que tem um tempo de vida e a pessoa vai precisar de fazer regime, vai precisar tomar uma medicação oral também, mas é uma forma de eu tentar contornar isso ali no local que está com o problema, na artéria comprometida. Se não tiver jeito, eu vou ter que fazer a ponte de safena. E o que é essa ponte de safena? Eu pego um pedaço de uma artéria lá da perna, da artéria safena, que está atrás ali do joelho, pego ela e vou costurar, suturar ela em pontos diretos saindo da artéria aorta, transpassando aquele ponto que está obstruído. Então, eu faço uma ponte por cima do local que já não funciona mais para entregar, ofertar oxigênio para aquele tecido que está adiante do local que foi obliterado. Isso é uma ponte de safena. Um detalhe, né, é que para eu fazer uma cirurgia dessa, eu preciso desviar a circulação, fazer uma questão de circulação extracorpórea para eu desviar o sangue e ter tempo de trabalhar em cima daquele coração, porque eu preciso diminuir o ritmo cardíaco, quase parar aquela circulação, então eu preciso dessa assistência circulatória coração-pulmão para fazer uma cirurgia dessa. Existem um estabilizador que eu coloco em cima daquele músculo para o cirurgião suturar, e é legal, né, contar um pouquinho do que aconteceu com esse octopus, que chama isso, que foi feito, a primeira ideia foi feita lá na Escola Paulista de Medicina por um grupo de cirurgiões cardíacos junto com bioengenheiros. Só que eles não patentearam rápido, isso acabou sendo patenteado por um grupo de pesquisadores americanos, e depois, por um tempo, a gente ainda teve que pagar royalties para usar esse estabilizador para fazer as suturas no coração, sem ter que reduzir muito, parar praticamente todo esse sistema. Então, a cirurgia ficou cada vez menos invasiva com essa invasão, com essa invenção. Isso daqui é só por curiosidade, para vocês verem, né? A gente às vezes escuta falar o que seria um aneurisma. Bom, o aneurisma, principalmente na aorta, né? Essa aorta descendente, é uma figurinha que ilustra, seria uma dilatação desse vaso sanguíneo, formando assim, como se fosse um balãozinho naquele local, só que a parede desse vaso vai ficando mais fina, e o grande problema do aneurisma é ele se romper, porque daí se ele é de um lado, né, como um vaso de grande porte, de grande fluxo sanguíneo, se ele se romper é muito difícil você conseguir tempo para fazer uma cirurgia e conseguir estancar o sangue dentro
do sistema de vasos do coração. Esse que seria o grande problema do aneurisma, né? Ele romper. A circulação cerebral é outra circulação especial, que ela trabalha, na verdade, de forma parecida com a circulação coronariana. O cérebro, ele recebe uma quantidade grande, apesar dele ser pequeno, ele chega a receber 15% do débito cardíaco. E ele possui uma regulação parecida com a regulação coronariana. Toda vez que aumentar o trabalho de um grupamento neuronal, esse grupamento neuronal, aquele local, vai receber um pouquinho mais de fluxo sanguíneo do que os outros locais, porque ele precisa extrair com rapidez uma grande quantidade de oxigênio daquele local. Então, aumentou o trabalho cerebral, aumentou o gasto energético cerebral, aumenta o fluxo sanguíneo para aquela região. Isso é chamado de controle miogênico local. Ele é extremamente importante e rápido, e também o que acontece? Se começar a aumentar muito o fluxo de sangue num determinado local, de estender muito a parede do vaso naquele local, eu tenho uma resposta local, reflexa, que é contração do músculo liso arterial. Para quê? Para ver se, principalmente no cérebro, aumentou muito o fluxo de sangue, eu vou lá e contraio um pouquinho o vaso para fazer com que isso fique quase que constante no cérebro. Então aumenta, mas é regulado prontamente nas arteríolas cerebrais, para que também não ocorra muito fluxo exacerbado no cérebro, que seria prejudicial, porque a gente está dentro da calota craniana. Então, são mecanismos muito bonitos que o nosso sistema cardiovascular tem, as próprias artérias têm isso como forma intrínseca para regular o fluxo naquele órgão em especial. Mas, assim como a circulação coronariana aumentou o gasto energético naquele canto, eu levo mais fluxo de sangue para extrair mais oxigênio, porque tanto o coração quanto o cérebro são órgãos extremamente aeróbicos. E toda vez que tem mais CO2 lá na circulação cerebral, isso é um estímulo para que aumente o fluxo sanguíneo naquele local. A ideia é retirar o CO2 e levar o O2 para aquela região. E a circulação pulmonar? O que ela tem de especial? A circulação pulmonar, diferente da circulação sistêmica, é considerada uma circulação de alto fluxo sanguíneo, muito sangue, o débito cardíaco esquerdo é igual ao débito cardíaco direito, então ela é uma circulação de alto fluxo sanguíneo, de baixa pressão. A pressão dentro da artéria aorta vai estar em torno de 120 por 80. A pressão dentro da artéria pulmonar vai estar em torno de 15 até 30, a média é 15, né? Então ela vai estar em torno de 10 até no máximo uns 20, 25 milímetros de mercúrio. Ela pode aumentar, mas se ela aumentar muito, eu já tenho problemas com a circulação pulmonar. E ela é baixa porque o coração está ali do ladinho, né, do pulmão, é fácil irrigar esse tecido. Uma característica, a circulação pulmonar, ela é aquela circulação que faz as trocas gasosas, a hematose. Mas nos pulmões eu também tenho a circulação brônquica. A circulação brônquica, ela nutre as estruturas, as vias aéreas condutoras e em torno dos pulmões, mas ela não participa das trocas gasosas. Quem participa das trocas gasosas é a circulação pulmonar. E essa circulação, ela é sempre um local de alto fluxo sanguíneo, baixa pressão, e ela quase não apresenta resistência. Por quê? Os vasos sanguíneos pulmonares, eles são menos espessos que os vasos sanguíneos da circulação sistêmica. Eles têm menos músculo liso e menos tecido elástico, principalmente o lado arterial. Então, elas têm uma complacência muito maior. Elas toleram aquele alto fluxo sanguíneo sem que a pressão seja aumentada. A média da pressão arterial pulmonar é em torno de 15 milímetros de mercúrio. A média
da pressão arterial aorta em torno de 93 milímetros de mercúrio. E uma característica, o volume intersticial entre capilar e o alvéolo é extremamente pequeno se eu for considerar de volume de líquido intersticial dos outros territórios. E isso é importante para facilitar a difusão dos gases, para favorecer a hematose na circulação pulmonar. E uma característica muito peculiar, toda vez que eu tiver uma hipóxia, que diminuiu a pressão parcial de oxigênio para os pulmões, a circulação pulmonar responde com vasoconstrição. Nos outros territórios vasculares, se aumentar o CO2 ou diminuiu o oxigênio, os vasos dilatam. Na circulação pulmonar, se diminuir o oxigênio, o vaso contrai. Então, é uma resposta única da circulação pulmonar, que toda vez que ela for exposta a baixa tensão de oxigênio, ela contrai. A primeira ideia disso é desviar o fluxo de sangue para regiões onde esse oxigênio estivesse disponível. O grande problema dessa resposta única da circulação pulmonar à hipóxia, que é a vasoconstrição, é para pessoas que estão em situações de alta altitude ou viajam para locais de alta altitude, onde o ar é rarefeito e a tensão parcial de oxigênio é reduzida, porque daí a circulação pulmonar vai contrair como um todo, vai ser uma hipóxia generalizada, e isso produz uma situação de dispneia, falta de oxigênio causa aquela sensação de parece que está faltando ar. E isso acontece principalmente em pessoas que estão escalando altas altitudes. Para quem gosta de futebol, toda vez que um grupo de futebol, um time viaja para um local de alta altitude, sempre fala, o jogador não rende direito, porque uma das primeiras reações é essa hipóxia. Então, vaso contrai, fica mais difícil extrair o oxigênio, dá a sensação de dispneia e diminui a produtividade do indivíduo. Que é o grande problema, né, das altas altitudes, e o grande problema que aconteceu naquela Boate Kiss, que está fazendo acho que 4 anos, não, mais tem, perdão, recentemente mostrou no noticiário o problema que ainda não foi resolvido, que foi uma boate no Rio Grande do Sul, que teve um incêndio, não tinha saída de emergência, e o grande problema daquilo foi que as pessoas que estiveram lá dentro sofreram de uma hipóxia generalizada e tiveram uma grande dificuldade de respirar. Isso que é feio, né? É difícil e é um problema sério também, essa hipóxia generalizada, que acontece no caso de Covid, que está sendo uma coisa diária para a gente agora com a pandemia. A destruição dos alvéolos forma essa hipóxia e daí dá e piora a situação da dispneia. Sempre que diminuir a pressão parcial de oxigênio ou ainda aumentar a pressão parcial de CO2, que é uma situação que é chamada de hipercapnia, eu tenho essa resposta única das artérias pulmonares que se contraem e dificultam a troca de gases sanguíneos, a hematose lá nos pulmões. E só para terminar das circulações especiais, é importante, né, a gente ter em mente que numa pessoa sentada ou em pé, a distribuição de fluxo sanguíneo nos pulmões é maior na base do que no ápice dos pulmões. Então é muito mais fácil, né, eu fazer trocas gasosas aqui na parte da base do que na ápice, porque eu tenho mais vasos sanguíneos. A ventilação é menor lá em cima, no ápice dos pulmões, e o fluxo sanguíneo é menor no ápice dos pulmões, enquanto a ventilação é maior na base dos pulmões e o fluxo sanguíneo é maior na base dos pulmões. Se o indivíduo estiver deitado, na parte superior, para que ele estiver voltado, eu tenho menor fluxo sanguíneo, e na parte posterior, se ele estiver
do cúbito dorsal, né, olhando para cima, ele tem maior fluxo sanguíneo na parte dorsal e maior ventilação na parte dorsal como um todo do que na parte ventral do indivíduo. Isso tem grandes implicações para quem desenvolve respiradores e tem grandes implicações para fisioterapeutas que precisam estudar bastante se o paciente é acamado, se o paciente não é acamado, mas fica uma ideia para vocês que esse fluxo de sangue também vai depender do peso de sangue sobre essa circulação de baixa pressão, alto fluxo e baixa resistência a esse fluxo de sangue. Então, pessoal, sobre as circulações, era isso que eu gostaria de conversar com vocês e em breve a gente se encontra novamente. Obrigada pela atenção.